Paz, irmãos. Que bom que vocês estão aqui nesse dia dos pais. Muitos, eu sei, vão para almoçar, jantar com seu papai. Mas você veio aqui, na casa do Pai, na casa do Pai do céu. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Parabéns por você estar aqui, por você buscar ao Senhor. Isso é muito bom. Dia dos Pais. Primeiro eu queria falar que domingo passado nós falamos sobre o pai do filho pródigo. E hoje gostaria de falar do pai de Jesus, que foi José. Amém? Talvez você tenha ouvido falar muito pouco dele. E eu creio que tem 5, 6 versículos na Bíblia que falam sobre José. Mas com certeza ele não foi uma pessoa irrelevante. Com certeza ele teve a sua relevância, senão ele não teria sido escolhido para ser o pai do Salvador Jesus. E é isso que eu gostaria de, nessa noite, que a gente pudesse pegar um pouquinho da vida de José. E nós, papais, né? Mas essa mensagem serve para você também, que é mamãe, que é mamãe e papai, que faz as duas funções. E procurar colocar isso, trazer isso para a sua vida. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então eu quero iniciar essa nossa mensagem pedindo desculpas às mulheres, como homem. Queria pedir desculpas às mulheres que os seus maridos foram tão inconsequentes e abandonaram seus filhos, deixando uma função que era para ele fazer, deixando aquilo para a esposa fazer, para a mulher fazer. E na grande maioria das vezes elas fazem muito bem. Então eu sei que não é o primeiro, não é o melhor, eu sei que o melhor seria uma outra pessoa fazer esse pedido de desculpas para você. Mas eu queria plantar uma semente no mundo espiritual. E passar para você esse pedido de perdão, porque esse não é o projeto de Deus. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem, o pai, cumpra a sua função e a mulher cumpra a sua. Esse é o plano. E também queria pedir desculpa aos filhos que tiveram que conviver com esse buraco durante toda a sua vida sem a presença do seu pai. Quero te pedir perdão como uma semente espiritual na sua vida. Falar para você que Deus tem um propósito, um plano, e o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não é esse. Eu sei que muitas vezes nós nos revoltamos, que nós achamos que Deus é culpado, mas eu quero te dizer que Deus não planejou isso. Deus não planejou. Então eu gostaria de falar sobre José, o pai de Jesus, que foi uma figura um pouco obscura. Como eu falei, em todo o Novo Testamento se tem 5, 6 versículos que falam sobre José. Mas ele teve uma presença marcante na vida de Jesus, como nós vamos ver aqui. Jesus, na sua formação humana, foi forjado por José. E é isso que eu gostaria de ver com você.
Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 1. Mateus 1, de 18 a 21. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você tiver com sua Bíblia no celular, abra. Nós vamos ler. Mateus 1, de 18 a 21. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Fala assim a palavra de Deus. Eu sei que esse texto a gente usa geralmente no Natal, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre José nesse texto. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu até aqui. E ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então eu queria que você pensasse comigo algumas coisas. Apesar de Deus ser Deus, apesar de Deus ter todo o poder nos céus e na terra, Deus pode fazer tudo que você imagina. Deus pode parar a rotação da terra. Deus pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Por quê? Porque todo o poder está nas mãos dele. Ele é todo poderoso. E pensando nisso, que o seu Deus é tão poderoso, esse Deus tão poderoso que poderia fazer tantas coisas, ele não abdica de que Jesus, o Salvador do mundo, tivesse uma figura paterna, um homem como referência em sua vida. Isso me leva a pensar a importância de você, papai, que está aqui, e de você que está me ouvindo, como que é pai. A sua importância é muito grande. Deus poderia fazer de outra forma. Deus poderia fazer Jesus aparecer adulto. Jesus poderia fazer aparecer anjo. Deus poderia fazer aparecer anjo. Mas Deus escolhe o nascimento e a responsabilidade de um homem como seu pai. Então você tem um papel importantíssimo na vida do seu filho. Embora talvez sua esposa fique mais tempo, né? Hoje em dia essas coisas estão sendo mudadas, né? Mas geralmente a mamãe fica mais tempo com o filho, mas eu quero te dizer que o seu papel é fundamental na vida do seu filho. É fundamental. Isso vai trazer o equilíbrio. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Por quê? Porque muitos lares não têm esse equilíbrio. Não estou aqui querendo colocar peso sobre ninguém, mas é uma realidade. Existe a questão da referência.
Existe a questão da direção. Existe a questão da postura diferente diante das situações do homem e da mulher. Então, é fundamental a sua presença com o seu filho, estar com ele. Uma coisa interessante é a questão dos historiadores. Os historiadores, eles afirmam que José morreu antes de Jesus iniciar o seu ministério. É por isso que se fala tão pouco dele. A última aparição de José é quando Jesus vai lá para Jerusalém, lembra? Com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Era costume deles, costume judaico. Eles iam, durante a Páscoa, ia toda a família, e eles iam em grupos. Iam para lá. Pai, o filho, o tio, o avô, o primo, e aquele grupo para Jerusalém. E a Bíblia relata que Jesus foi para Jerusalém com 12 anos de idade, junto com seus pais, na festa da Páscoa. E quando ele estava lá, a Bíblia fala que ele tem uma postura lá diante das pessoas que ensinavam, que nós vamos discorrer isso daqui a pouco, demonstrando a importância de José na vida de Jesus. Então eu queria ver aqui algumas informações sobre José e como nós podemos nos inspirar nele para nós sermos melhores. Melhores pais, melhores mães, melhores pessoas. Como nós podemos nos influenciar. Então, baseado aí nesse texto de Mateus 1, de 18 a 21, uma coisa importante em José, que eu vejo aqui, é que José, ele sabia ser fundamental sem estar em evidência. Ele estava presente na vida do seu filho, na vida dos filhos que ele teve. E embora nós saibamos muito pouco sobre José, podemos entender que a influência de Jesus foi tremenda. Eu queria convidar você a abrir lá Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47. Lucas 2, 46 e 47. Olha o que fala aqui, Lucas 2, 46 e 47. Fala assim. Então aqui é aquele episódio que a família foi para Jerusalém. Eles foram lá para Páscoa. E olha aqui o que acontece, versículo 46. Quando eles prestam o culto lá, participam da festa. Obrigado, Ricardo. Quando eles participam da festa, então, como eles iam em um grupo grande, os pais não ficavam muito preocupados com os seus filhos, porque sabiam que eles estavam com os primos, que eles estavam com os tios, que eles estavam com os avós. Então, os pais não ficavam preocupados. E aí fala que quando eles voltaram e já tinham caminhado um dia, já tinham caminhado um bom tempo, eles percebem que Jesus não está com eles. E aí eles voltam. E aí eles encontram Jesus. Olha aqui. Versículo 46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, como que vocês acham que Jesus teve essas informações? Foram informações que José passou para ele. Por quê? Porque a educação na família, naquele tempo, era o pai o responsável. Era o pai. Então, com certeza, José, ele passou todas aquelas informações. É lógico, temos que levar em consideração que Jesus
tinha o Espírito Santo, que Jesus era Deus, mas as informações humanas, quem passou para Jesus foi José. Então José, com certeza, ele era uma pessoa de um conhecimento muito grande da palavra de Deus. Com certeza, José era um homem que vivia a palavra de Deus. Com certeza, José era um homem que respeitava aquilo que Deus fala em sua palavra. E ele passa isso para o seu filho, Jesus. E Jesus, então, se torna essa pessoa tão proeminente no seu tempo. E uma outra coisa que José fez, Marcos 6:3. Olha o que fala aqui. Marcos, capítulo 6. Versículo 3. Fala assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Esses escandalizados aqui é no sentido de que Jesus os levava a pensar de uma forma diferente daquilo que eles pensavam. Ou seja, eles pensavam de um jeito e Jesus ia lá e mostrava as coisas do jeito que Deus entendia. Então é por isso que eles falam isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui para você hoje é isso que fala aqui no versículo 3, logo no comecinho. Não é esse o carpinteiro? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Ou seja, está se referindo a Jesus. Ou seja, José, além dele passar os conhecimentos bíblicos, conhecimento de Deus, conhecimentos da vida, ele ensina uma profissão. Isso era algo que eles faziam também. Os pais. Era a responsabilidade dos pais. E naquela época, era uma honra o filho ter a mesma profissão que o seu pai. Então eu queria que a gente, como papai hoje, aqui pensasse sobre como nós estamos ensinando nossos filhos. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para você. O mundo, a escola, os amigos, a faculdade, eles serão cruéis com seus filhos. Cruéis no sentido de trazer para ele informações que ele talvez não tenha condições de assimilar. Informações contrárias ao que você crê. Informações que não condizem com o que você pensa. Então cabe a nós fazer como José fez. José ensinou o seu filho Jesus dentro da palavra de Deus. E é isso que você precisa fazer e que eu também, que nós precisamos fazer. Amém? Não terceirize a responsabilidade que é nossa. Não terceirize. Assuma a sua posição. Busque do Senhor. O Senhor vai te dar condições de fazer isso. Um outro ponto que eu queria ver com você sobre José está lá no versículo 9. Mateus, capítulo 1, versículo 9. Olha o que fala aqui. Mateus, capítulo 1. Perdão, é 1:19, tá? Mateus 1:19. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mateus 1:19. Por ser um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública,
pretendia anular o casamento secretamente. Então, uma outra informação que a Bíblia nos traz aqui a respeito do pai de Jesus é que ele era justo. Ele era justo, ele era um homem justo. E essa justiça que é no sentido de andar em retidão. Ou seja, faça o que eu faço. Amém? É isso. É essa a ideia aqui. Andar em retidão. Ou seja, buscar entregar ao seu filho insumos necessários para ele ser aquilo que Deus planejou para ele ser. E aí você pode pensar comigo e pensar assim, pastor, é muito difícil isso. Mas eu quero te falar que quando você for sincero diante das situações, tem coisas que a gente não sabe como fazer. Então não é passar uma ideia de Superman por seu filho. Você não é Superman. Seu filho precisa saber que ele pode olhar para você, que tem coisas que você não sabe, mas que você busca do Senhor, e o Senhor te orienta, o Senhor te mostra, o Senhor dá a direção. E quando o seu filho passar por dificuldades em sua vida, ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar daquilo que nós ensinamos para ele. José, ele era um homem justo. Tem um outro homem que é justo também. Aliás, a Bíblia fala que muitos homens que fizeram parte da história da Bíblia eram justos, nesse sentido. Não que eles não erravam nunca, não é isso. É no sentido de que quando eles percebiam que não tinham a informação necessária para resolver aquela situação, eles iam aos pés do Pai dos céus e se colocavam ali. Olha lá, vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Fala sobre Noé. Olha aqui, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, e aí acrescenta mais, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, justo é no sentido de andar em retidão. Íntegro é não ter integridade, significa não ter divisões. Inteireza, isso que é íntegro. As pessoas percebem, irmãos, quando a gente fala uma coisa e vive outra. Eles percebem, os filhos percebem. Então, precisamos ter essa inteireza no nosso caráter. E isso fará o que foi o que José fez com Jesus. José fez. E aqui fala também outra coisa, andava com Deus. Andava com Deus. Nós andamos, hoje é muito comum, não é, os pais deixarem essa parte espiritual com as mães, com os tios, com os primos. Não, é nossa responsabilidade. Nós temos que fazer como esses homens aqui. E quando nós fizermos isso, os nossos filhos verão em nós condições. Pode, é lógico, seus filhos não são réplicas de vocês, mas eles têm o seu próprio pensamento, mas aquilo que você semear dentro do coração deles será algo muito importante para ele. Então é isso que precisamos fazer. E um outro ponto que eu queria falar com você com relação a José, o pai de Jesus, está lá no versículo 20. Vamos lá.
Então lá, os papais aí, vamos ler. Vamos lá. Mateus 1:20. Mas José, filho de Davi, não tem receber Maria como sua esposa, pois o que ela foi gerado procede do Espírito Santo. amém. Sabe, gente, a única certeza que José tinha era que Jesus não era filho dele. Porque naquele tempo era assim. O casamento se dividia em duas partes. Que é o que nós mais ou menos chamamos de noivado, né? Hoje. Mas naquele tempo, o casamento, a responsabilidade do homem com a mulher, da mulher com o homem, diante da sociedade, começava quando eles firmavam um contrato, uma aliança. Só que nessa primeira parte, eles não tinham a união física. Eles não tinham relacionamento sexual. Mas eles eram considerados já marido e mulher. E aqui fala, nesse texto que nós lemos, que mas depois de ter pensado nisso, ter pensado no quê? No que o anjo falou. O que Maria falou para ele. Então, olha que coisa interessante. José, ele toma a decisão de pensar sobre aquelas informações que Maria trouxe para ele. Pense bem. Nesse tempo que eles viviam. Uma sociedade totalmente patriarcal. Imagina Maria chegando para ele e falando: olha, eu estou grávida. Você já pensou nisso? Eu estou grávida. E aqui ele fala que pensou sobre aquilo. Então José, queridos, um outro ponto importante na vida de José é que José era um homem sábio. Ele não tomava decisões de qualquer jeito, atabalhoadamente. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Não, ele pensava, ele refletia sobre aquilo. E olha, o que é interessante aqui é que José pensa antes do anjo falar com ele. O anjo não tinha falado com ele ainda. Amém? Se você olhar aí, o anjo não tinha falado com ele, tinha falado com Maria. Maria falou que o anjo falou com ela, mas ele não sabia. O anjo não tinha falado com ele ainda. Mas José, ele pensa, isso nos leva a pensar no caráter de José. José era um homem assim. Ele não era qualquer um. Deus não iria escolher qualquer pessoa para ser o pai de Jesus. Então José, ele era um homem sábio. E nós agora, como pais, eu queria que a gente pensasse isso. Como que nós estamos tomando as nossas decisões? Né? Eu estou falando aqui nossas, porque eu estou me incluindo nisso. Eu preciso me incluir. Nós precisamos nos incluir nisso. Como nós estamos tomando as nossas decisões? Nós pensamos sobre, confrontamos com a palavra de Deus. Olha, eu gostaria de fazer isso, mas Deus é o melhor, é o melhor. A escola para o meu filho estudar é a melhor. Nós precisamos ter essa postura, a mesma postura
que José teve de sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é informação. Sabedoria é eu colocar em prática aquilo que eu aprendo. Isso é sabedoria. José era um homem sábio. E nós precisamos ser pais sábios. Amém? Uma outra característica de José que eu queria ver com você lá no versículo 14. Lá, Mateus capítulo 1. Não, 14? Não é 14, é 24. Desculpe, 24. Versículo 24. Então, as mulheres podem ler para a gente? Mateus capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Amém? O que ele fez quando ele acordou? O que ele fez? Ele fez o que o Senhor tinha ordenado. Ou seja, um outro ponto importante na vida de José é que ele era um homem obediente. Ele obedecia. Ele obedecia. Olha que interessante. Deus, quando você lê esse texto, Deus, ele comunica a situação para Maria. Fala, ó, você vai conceber, o que está em você é do Espírito Santo. Então, Deus comunica Maria. Mas para José, ele dá ordens. Você precisa fazer assim. Queridos, nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer. Precisamos fazer do jeito que Deus fala. A gente quebra a cabeça, a gente se mata, a gente sai, fica preocupado com as coisas, mas a solução é a obediência à palavra de Deus. Essa é a solução. Essa é a solução da sua vida. Obedecer ao que o Senhor diz. Quando você ouve a palavra de Deus, seja sábio. Procure colocar em prática aquilo que foi falado na palavra de Deus para você. Ser obediente. E um outro ponto importante aqui, que eu queria falar para você. Quem obedece se comunica com Deus. Deus só revela os seus planos para os que o obedecem. Deus só revela o seu plano para aquele que os obedece. José obedecia. Olha aqui o que fala em Mateus capítulo 2, versículo 13. Olha aqui. Mateus 2, 13. Fala assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E fique lá, até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matar. Quem obedece tem linha direta de acesso a Deus. Aleluia. Quem obedece, o Senhor traz a revelação para você. Ele não deixa a gente passar por situações que serão nocivas a nós. Olha que Deus, ele revela para Maria e para José, ele revela, olha, Faraó, ele vai procurar matar Jesus. Então, o que vocês têm que fazer? Voltar. Amém? Está procurando direções, diretrizes, é assim. É assim que funciona. Ninguém sabe tudo, nós não sabemos tudo. Quando nós vamos negociar com alguém, nós não sabemos o que está no coração daquela pessoa, mas Deus sabe.
O Espírito Santo sabe. Quando você for comprar algo, você não sabe como está aquele produto, mas o Espírito Santo sabe. Então é isso que precisamos fazer. Ter esse relacionamento tão íntimo com Deus, que eu dou oportunidade para que o Espírito Santo revele coisas tão pequenas às vezes, mas que vão ser importantíssimas para a nossa vida. E agora, eu queria que a gente pensasse uma coisa. Deus cumpre. Deus cumpre os seus propósitos. Deus, olha que interessante. Deus tinha um propósito específico para Maria. Ela foi a mãe de Jesus. Mas Deus tinha um propósito específico para José. José foi aquele que deu toda a estrutura emocional, intelectual para Jesus. E quando Jesus fala lá em João, capítulo 19, versículo 30, que Jesus fala: tudo foi consumado. Tudo foi consumado. Tudo o que, pastor? Lógico, a obra da salvação? Sim, a obra da salvação. Jesus nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, para nos salvar. Ótimo, amém. Tudo foi consumado. A obra de salvação foi consumada. Mas eu acredito que esse tudo foi consumado aqui também tem a ver com os propósitos de Deus para cada um. Imagina se José não tivesse cumprido o seu papel. Seria complexo para Jesus. Seria difícil. Imagina se Maria não ouvisse o que o anjo falou. Deus iria dar um jeito. Sim, eu sei. Mas esse está consumado. Eu poderia pensar, está consumado. Tudo o que Deus colocou no coração de José. Tudo o que Deus colocou no coração de José se cumpriu. O que Deus colocou. É isso que é importante. Nós precisamos buscar do Senhor isso. Nós precisamos nos certificar. Será que isso que eu quero, que está no meu coração, é de Deus? É do Senhor? Se for, a Bíblia fala, vai se consumar. Aleluia. Aleluia. Então precisamos nos certificar de que o plano que eu tenho para mim, como na minha vida, com os meus filhos, na minha igreja, no meu dia a dia, esses planos realmente é de Deus? Buscar do Senhor. Pai, como eu posso ser o melhor pai? O Senhor quer falar isso. O Senhor quer nos mostrar. Amém? Sabe, ontem eu ouvi uma palavra muito boa de um pastor que falava assim: Deus é o Deus da segunda chance. Aleluia. Da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Deus é o Deus que confia em você. O pai que aguarda o filho, esperando o filho, começando a andar, aguardando ele. O pai está ali. Pai do céu, aguarda você. Está consumado. Então, faça com que os projetos de Deus, você é um pai.
Então faça com que essa paternidade seja algo que vai fazer diferença. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Queria que o pastor Arnaldo viesse aqui. Ele vai encerrar a nossa ministração de hoje. E logo depois teremos a nossa música.